Fala pessoal, tudo bom? Então pessoal, aqui é o professor Danilo e a gente vai nessa questão aqui que pode pegar muita gente aí de surpresa, mas a gente vai ver que ela é bem simples. Você só precisa saber duas coisas. Bom, aqui você pode ler, olha, na figura, essas retas R e R' aqui são paralelas. E a reta S ela é perpendicular a T. Ou seja, se S e T são perpendiculares, esse quadradinho aqui significa que elas têm um ângulo de 90 graus aqui entre elas. Bom, daí a gente precisa conseguir calcular o alfa. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente para poder fazer esse tipo de questão, a gente tem que conhecer aqui dois conceitos. O primeiro deles é o conceito de ângulos opostos pelo vértice. Então, olha só, imagina que eu tenho uma reta aqui e eu tenho outra reta aqui. Essa interseção dessas duas retas a gente chama de vértice. Então, os ângulos que são opostos, ou seja, esses dois ângulos aqui, eles sempre vão ser congruentes. O que isso significa congruente? Significa que eles têm a mesma medida. Então, por exemplo, se esse ângulo aqui ele mede 30 graus, então esse ângulo aqui ele também vai medir 30 graus. Então, é só isso. Ângulos opostos pelo vértice, eles têm a mesma medida. E daí agora é só você fazer uma constatação. Olha, se você tem duas retas que são paralelas e uma outra reta cruzando essas duas retas, os ângulos que elas fazem aqui, como essas duas retas são paralelas, o ângulo que essa reta faz com essa vai ser igual ao ângulo que essa reta faz com essa. Então, se eu tiver um ângulozinho aqui, olha, não sei, vou chamar um ângulo de beta. Se esse ângulo mede beta, então esse ângulo aqui de baixo mede beta. Por quê? Porque essas duas retas são paralelas. Como elas têm a mesma direção, elas não se tocam, né? Essa reta aqui vai fazer uma inclinação com a reta de cima, que vai ter o mesmo valor, a mesma medida da inclinação que ela faz com a reta de baixo. Então, se você constatar isso, você logo vai perceber, olha, que esse ângulozinho aqui, de 72 graus, tem a mesma medida que esse ângulozinho aqui. Opa, bati na câmera, perdão. Então, esse ângulozinho aqui ele vai ter a mesma medida que esse ângulo aqui. Como eles têm a mesma medida, então, como aqui mede 72 graus, aqui também mede 72 graus aqui embaixo. Por que isso está acontecendo? Porque R e R' são paralelas, é a primeira informação que ele me dá. Agora, usando a outra informação de que S e T é perpendicular, perpendicular significa que a gente tem um triângulo retângulo aqui dentro. Eu vou pegar esse triângulozinho aqui e vou desenhar ele meio de lado, assim, ó, aqui para você ver. Então, ó, essa é a reta S e daí vem a reta T de repente, cruzando. Então, aqui está o ângulo entre elas, que é 90 graus, e aqui tenho essa reta daqui. Tá? É como se eu tivesse pego esse triângulo aqui e virado ele para cá. Bom, aqui então, olha, o que está em cima eu sei que é 72 graus. E esse que está aqui, olha, como S e T são perpendiculares, isso aqui vale 90 graus, tá bom? Uma pergunta, quanto que vale esse ângulo aqui de dentro? Eu não sei quanto vale esse ângulo, mas se você, por enquanto eu não sei, mas se você fizer essa constatação aqui, olha, lembrar disso que eu falei, você sabe que esse ângulo também aqui de dentro mede alfa. Por que mede alfa? Bom, porque eles são opostos pelo vértice, como eu expliquei. Então, esse ângulozinho daqui, ele mede alfa também. Alfa. Agora, tem a outra informação que você precisa saber. Eu falei que eram duas. Essa é a primeira, essa é a segunda. Isso aqui é uma constatação que você faz. Outra informação que você precisa saber é que a soma dos ângulos internos de todo o triângulo é sempre 180 graus. Tá bom? 180 graus. Aqui eu já tenho 90 e aqui eu tenho 72.
Então, quanto que vale o alfa? Agora é uma conta fácil da gente fazer, né? A gente sabe que o alfa mais o 72 mais o 90, isso aqui é igual a 180. Se você fizer a continha agora, né? 180 menos 90 é 90. E 90 menos 72 é quanto? É 18. Então, olha, essa é a nossa resposta certa. Então, de novo, essa pergunta aqui, ela caiu numa prova de vestibular que chamava SESGRAN Rio. E quando chega no vestibular, você vê uma questão dessa, você fica, nossa, meu Deus, você fica nervoso. Mas, olha, mantenha calma e você precisaria lembrar essas duas coisas. Ângulos opostos pelo vértice tem sempre a mesma medida e que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, tá bom? Aí a gente conseguiu resolver essa questão. Dava para chutar que essas daqui não iam ser certas porque elas estão muito tortas aqui na hora que eu fui escrever, né? Mas, brincadeiras à parte, é isso. 18 graus. Valeu, pessoal. Abraço e até mais.